Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no meu canal e hoje nós vamos aprender a fazer todas essas delícias que são os copos da felicidade utilizando apenas duas bases e criando um mundo de opções de sabores para você vender e faturar muito. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem as bases, a montagem e a criar muitos sabores utilizando pouca coisa. Sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Então vem comigo, pessoal, aprender mais uma ideia de milhões que vai fazer você faturar muito, independente da época do ano. Vou fazer aqui a primeira base dos copos da felicidade, ligo o fogo alto e vou mexer a panela até adquirir a consistência que a gente precisa. Porém, é necessário prestarmos bastante atenção, tá bom? Para não dar bolinha, sobretudo no meio da panela, não pare de mexer em momento algum, para nossa massa ficar bem lisinha, bem gostosa. Essa base, pessoal, é de brigadeiro branco e vocês vão ver que é muito eclética, muito coringa. Você pode criar vários sabores de copos da felicidade a partir dessa base aqui. Então, assim que levantar a fervura e reduzir um pouco, nós vamos ver que ela vai também começar a soltar do fundo da panela. Chegou nessa consistência, nessa textura que parece um mingau, eu desligo o fogo e continuo a mexer para a massa continuar cozinhando e pegar aquela cremosidade, aquele brilho. Faço esse teste da colher, eu pego uma parte da massa, jogo sobre o restante da massa e ela cai toda de uma vez. Porém, ela se mistura ao restante da massa não muito rápido. Mexo por aproximadamente uns 5 minutinhos, porque assim também vai diluindo se tiver alguma bolinha e ele adquire mais cremosidade. Com a ajuda de um copo e uma sacola de confeiteiro, nós vamos colocar toda a base aqui dentro dessa sacola, gente, para ela esfriar. Moni, pode colocar a massa ainda quente aí dentro? Pode, não vai queimar a sua sacola, ela já é preparada para isso. Prontinho, agora é só esperar esfriar. Vamos então para a nossa segunda base, que é o brigadeiro escuro ou o brigadeiro de chocolate. Coloca em uma panela 2 colheres de chocolate 50%, mas você pode utilizar outro chocolate da sua preferência. Para diluir, eu vou usar a mesma base, 2 cremes de leite para 1 leite condensado. Para diluir, eu vou utilizar um fouet, mas você pode utilizar também a própria colher para mexer ou também bater no liquidificador, porque ela fica bem misturadinha, bem homogênea, totalmente lisinha. Pode mexer sem medo, ser feliz, até diluir todas essas bolinhas, porque ninguém merece brigadeiro com caroço, né, gente? Viu que tá bem misturadinho, bem lisinho, e olha o brilho que já tá, gente, olha que bonito. Nós vamos acrescentar agora o leite condensado. Moni, dá para fazer com qualquer leite condensado? Sim, pessoal, mas é importante que você conheça os leites condensados, veja algumas resenhas se você tem alguma preferência, tá bom? Por mais docinho ou por menos doce, porque tem leite condensado que tem muita concentração de açúcar. Moni, dá para usar mistura láctea, ele é mais em conta, ele é mais barato. Dá para utilizar sim, pessoal, porém lembre-se que ele vai ficar bem mais doce, se você não se importar com isso e nem os seus clientes. Porém, deixa eu abrir um parênteses aqui, como a nossa base ela é cremosa, ela é mais molinha, dá para fazer sim, porém se você fosse fazer o brigadeiro de enrolar, você não consegue dar o ponto. Eu pelo menos já fiz o teste, eu não consegui dar o ponto nele. Então a nossa segunda base nós vamos fazer do mesmo jeito, vamos mexer até dar o ponto. Não demora, tá, pessoal? Veja que ela já reduziu bastante, já está levantando fervura. Quando começar a soltar do fundo da panela e virar aquele mingauzinho, nós vamos desligar. Tá vendo que já mudou a textura? Já está encorpada. Eu faço esse teste aqui, a massa volta bem rápido. E também faço o teste da colher. Eu pego uma parte e viro sobre o restante da massa. E ela cai toda de uma vez. E se mistura não muito rápido, porém também não muito demorado, tá vendo? Se eu jogar ela bem devagarzinho, ela vai formar uma ondinha sobre a massa, como se fosse um morrinho. Então, nesse momento, eu desligo o fogo e vou mexer por pelo menos uns 5 minutinhos, tá bom? Aproximadamente. Você vai ver que a massa vai ficar bem brilhosa, totalmente lisinha. E isso também é muito bom, porque se tiver algum carocinho, se passou despercebido, acaba que dilui nesse momento. Mas Moni, não corre o risco de ficar duro, de ficar em ponto de brigadeiro? Não, gente, não corre. Porém, quando a gente continua mexendo, ela continua cozinhando sim. Porém, não corre o risco, porque tá uma massa bem cremosa mesmo, mais para líquida. Faço o teste novamente, tá vendo que ela já deu uma esfriada, ela já demora um pouquinho para voltar, tá vendo? Só que ela volta e se encontra, não forma aquele caminho do mar vermelho, que é o que aconteceria se fosse o ponto de brigadeiro de enrolar. Concluído as duas bases prontas, agora é só esperar a segunda base esfriar pra gente começar a montar os nossos copos da felicidade. Olha que coisa maravilhosa, gente.
O terceiro passo de hoje, gente, nós vamos precisar de chantilly. Eu gosto da marca Norcal, acho a qualidade muito boa, mas se você tiver outro da sua preferência, pode utilizar também. Vou colocar na batedeira em velocidade média para bater pelo menos uns 25% de uma caixa, tá bom? Ou seja, uns 250 ml. E assim que formar um buraco no meio do chantilly, eu paro de bater, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, prontinho, bati por alguns minutinhos, forma esse buraco no meio. Eu vou acrescentar um pouco de leite condensado. Aqui eu vou fazer no olhômetro mesmo, tá? Não é muito leite condensado, só para dar uma hidratada do nosso chantilly. Feito isso, nós vamos voltar a bater, gente, velocidade média, até formar aquele buraco no meio novamente. Nós vamos desligar e a gente vai começar a montar finalmente os nossos copos e você vai ver quantas ideias, quanta criatividade dá para fazer utilizando apenas essas duas bases. Lembrando que o chantilly deve estar bem gelado para você começar a utilizar, tá? Antes de bater, deixe ele pelo menos uns 30 minutos no congelador ou no freezer, ele tem que estar bem gelado mesmo. Ou seja, deixa na geladeira e depois taca no freezer antes de utilizar. E outra dica de ouro, nunca bata todo o seu chantilly, tá bom? Vai batendo ele aos poucos. Igual eu fiz aqui, 25% da caixa, devolva a caixa para o congelador ou para a geladeira. Quando você monta uma parte, se acabar o chantilly, você depois bate mais e monta a outra parte. E agora, finalmente, vamos aos sabores, gente. Eu vou fazer surpresa de uva, olha só que delícia. Vou utilizar as uvas Thompson, essas verdinhas aqui sem semente. Vou fazer também morango, tanto com brigadeiro branco quanto com brigadeiro escuro. Eu comprei aqui alguns sonhos de valsa também pra gente utilizar. E aqui, gente, nessa vasilhinha castanha de caju dá pra gente utilizar para fazer o Ferrero Rocher, fica uma delícia. E é claro, vou fazer também o de ninho com Nutella, porque é um sabor que vende bastante. Pessoal, para higienizar as frutas, eu lavo em água corrente mesmo e depois eu coloco sobre um papel toalha para secar. Eu optei por utilizar esse copo aqui, ele é bem apresentável, bem transparente, então dá pra ver tudo lá dentro, fica muito bonito. E para montar cada copo eu pico pelo menos uns 4 morangos, lembrando que os morangos estão bem grandes, bem maduros, bem bonitinho, olha só que lindo. Deixa eu te dar outra dica de milhões agora. Sempre opte por colocar o morango por baixo quando ele estiver picado, porque ele vai soltar aquela aguinha, aquele suco. Então ele estando por baixo não tem problema, ele não interfere na qualidade do seu copo, tá bom? Porque se soltar muito suco pode ficar com aquele aspecto estranho, né? Como se estivesse aguado, sabe? Ou com aquele sucozinho soltando assim por cima, não é legal não. Então, gente, o de morango. Morangos picados, depois eu venho com uma camada bem generosa do nosso brigadeiro cremoso, tá vendo? O ponto dele tá bem cremoso, bem gostoso. E para finalizar, nós vamos colocar o nosso chantilly já hidratado. A minha câmera não é muito boa para gravação, gente, mas eu confesso para você que tá maravilhoso, tá muito bonito esse copo. Bem mais bonito pessoalmente do que nas imagens. O saco de confeiteiro tá com o furinho que vocês viram, né? Mas a gente ajeita e fica tudo bem. Olha que lindo que ficou, gente. Coloca o morango inteiro por cima para decorar e agora é só tampar. Vamos para nossa surpresa de uva. Para a surpresa de uva, eu não vou picar as uvas para não soltar a aguinha também. E ela vai por baixo também, gente. Depois eu vou utilizar sobre as uvas uma camada generosa do nosso brigadeiro branco. E super combina, olha só isso, que delícia. Eu acho que eu fiz um corte pequeno na sacola e tá saindo bem pouquinho, mas tá valendo. E agora por cima, gente, a gente vai colocar o chantilly também. Se você não tiver a sacola de confeiteiro ou não quiser utilizar, pode fazer tudo isso com uma colher de cozinha, viu, gente? Com aquela colher de sopa, de sobremesa, fica a mesma coisa. O trabalho fica igual, fica perfeito também. Então, não deixe de fazer porque tá faltando alguma coisa na sua cozinha. Use a sua criatividade e bora ganhar dinheiro, gente, porque a gente tem pressa. Pessoal, já tem 2 prontos. Olha isso aqui, que coisa mais maravilhosa. Agora eu vou fazer de sonhos de valsa. A base desse recheio é o brigadeiro escuro, tá? O de chocolate. E eu piquei um sonho de valsa bem picadinho e misturei ele no meio. Ficou desse jeito. Se você quiser utilizar o brigadeiro branco também dá certo, viu? Fica tão gostoso quanto. Então fiz a primeira camada, agora eu venho aqui com os pedacinhos para decorar. De serenata de amor, eu acho que eu falei aqui que era sonho de valsa, né? Mas é serenata de amor. E agora eu faço uma camada de chantilly, gente. Vou fazendo assim, intercalando. Chantilly, depois mais uma camada de brigadeiro. Depois mais chantilly, fica muito bonito, muito apresentável. E por cima, é claro, não poderia faltar mais serenata de amor bem picadinho.
E agora, por fim, vamos aprender a fazer o de Ferrero Rocher. Eu coloquei uma base de brigadeiro por baixo, uma camada de castanha de caju, chantilly, uma camada de creme de avelã, no caso a Nutella, mais chantilly e mais castanha de caju. Olha isso, que delícia, gente. Você também pode colocar um bombom do Ferrero Rocher por cima para decorar, fica maravilhoso. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou mostrar todos os sabores que eu fiz para vocês. Mas o de ninho com Nutella, eu intercalo brigadeiro branco, Nutella, leite ninho e chantilly, até encher o copo, e por cima chantilly e mais leite ninho. Lembrando, se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E comente também, que eu vou adorar saber se você já fez e se você conseguiu vender.